Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Scott Paula Neto e estou aqui para poder apresentar meu trabalho de estratégias midiáticas de consagração literária de Antônio Boto na imprensa brasileira das décadas de 1940 a 1950. Esse trabalho ele vai ser apresentado no primeiro colóquio internacional de literatura e imprensa do século XIX à atualidade, que vai ser realizada nos dias 4 e 5 de novembro de 2020. Então, eu convido vocês a conhecer um pouquinho sobre o Antônio Boto e sobre essas estratégias que eu vou apresentar em minha comunicação. Esse aqui é o Antônio Boto, e ao lado está Canções, a principal obra dele de poemas. Canções causou uma verdadeira polêmica em Portugal quando foi lançada, em 1921. E principalmente ainda mais em 1922, quando saiu pela Olisipa, a editora do Fernando Pessoa. E por que que ele causou essa polêmica toda? Canções ele causou uma polêmica pelo seu forte conteúdo homoerótico, onde o amor e o desejo homossexual eles eram apresentados de uma forma amoral, sem julgamento, sem ser apresentado de uma forma negativa, como até então ainda não tinha sido apresentado em língua portuguesa. E principalmente em Portugal, né, que era um país extremamente conservador e católico. Então, Canções foi queimado em praça pública em 1924, com outras duas obras também consideradas imorais, que foram os livros do Raul Leal e da Judite Teixeira. Então, esse momento causou uma certa polêmica para Antônio Boto, e essa polêmica ela teve um caráter muito dicotômico para a carreira do poeta, né? Que, se por um lado causou alguns estigmas e julgamentos e outros pontos que perseguiram a carreira dele até o fim da sua vida e também posteriormente, de uma certa forma também ela foi muito positiva como uma forma de consagração por Antônio Boto como um escritor importante ali nos anos 20, nos anos 30, onde ele se tornou muito popular. Ele era um dos escritores mais populares de Portugal ali naquele momento. Então, é muito interessante a gente pensar como que essa polêmica ela acabou gerando para o Boto uma certa aura de fama e de celebridade que nos anos 20 e nos anos 30 vão estar muito forte, vai ser o grande auge dele, e que depois já vai estar mais desvanecida. Então, de uma certa forma, nos anos 40 e nos anos 50, que são os anos a que eu proponho estudar, o Boto vai estar em busca dessa consagração que ele tinha no início da sua carreira. Então, esses são os objetivos da minha pesquisa que eu apresento aqui, né, a vocês. O Boto ele é conhecido por ser um escritor muito mitômano e narcisista e também mentiroso, de uma certa forma. Por quê? Porque, como uma forma de se consagrar enquanto escritor respeitado e consagrado, ele vai criar uma série de invenções, de mentiras, aqui que eu estou chamando de invenção do eu, né? Ele vai criar uma série de fatos fictícios sobre a sua própria vida, sobre a sua trajetória e biografia, onde ele vai criar uma certa, um certo caráter de mito para a sua própria carreira, onde ele vai muitas vezes inventar o ano que ele nasceu, ele vai inventar uma infância, ele vai inventar contatos com grandes escritores de Portugal e de outros países, onde ele vai criar para si essa aura de um eu autor escritor consagrado e reconhecido. E essas estratégias, essa invenção do eu, ela muitas vezes ela só é tida de uma forma muito negativa, como se ele fosse mentiroso. Mas aqui eu tomo essas invenções como uma forma dele de resistência a esse mundo conservador, a um escritor homossexual, a um escritor de uma literatura de um caráter homoerótico. É importante aqui o destaque de que o Boto ele nunca se confirmou enquanto homossexual, mas ele foi lido assim em vida, também em morte, e esse é um dos principais pontos e características que
destacado de sua obra. Um ponto que também é muito importante de se falar, que nos anos 40 e 50, a sua obra estava em baixa, então o que mais chamava atenção era a sua própria vida, ou seja, a biografia, ela sobrepujou a sua obra poética, então, de uma certa forma, a gente pode ver que essas estratégias de consagração, ela foi usada por Boto também como uma forma de confirmar a importância para a sua obra, e não apenas sobre as fofocas e outras anedotas e outras curiosidades que começaram a circular sobre a sua vida privada, que de uma certa forma foi tida como pública. Então, eu vou me dar mais ênfase aos anos que ele passou aqui no Brasil, que foi de 47 a 59, onde eu tomo essa vinda aqui para o Brasil como uma das principais grandes estratégias do Boto. Por quê? Nos anos 40, em Portugal, já era perceptível que a sua carreira ela já estava em um certo declínio. As novas obras que ele lançava já não tinham aquele mesmo caráter polêmico que Canções causou, então, de uma certa forma, ele já era um escritor com uma carreira já em desgaste, em declínio, então ele veio aqui para o Brasil como uma forma dele reaver essa aura que ele tinha em Portugal até então. O exílio aqui no Brasil ele foi muito proveitoso, principalmente nos primeiros anos, quando a gente percebe que ele foi recebido aqui no Brasil como o grande poeta português vivo. Então, ele foi muitas vezes comparado a Fernando Pessoa, que tinha falecido há alguns anos. Ele foi comparado, por exemplo, até ao próprio Camões, muitas vezes. Então, o exílio aqui no Brasil, embora tenha tido alguns contratempos, ele também pode ser visto de uma forma muito positiva, porque ele foi muito útil ao Boto, principalmente nos primeiros anos que ele viveu aqui. Outras estratégias que eu também aponto em meu trabalho são os comentários elogiosos de grandes escritores, que é uma prática que não começou aqui no Brasil, mas que foi fortemente difundida pela imprensa. Esses comentários vinham muitas vezes na apresentação de suas obras, e esses grandes escritores, a gente pode citar, por exemplo, o Garcia Lorca, a Virginia Woolf, o James Joyce, o Kipling, o Miguel de Unamuno e vários outros grandes escritores dos grandes centros urbanos que supostamente reconheciam esse talento do Boto, e esses supostos comentários, que a grande parte deles são inventados, o Boto ele repetiu em várias entrevistas, os jornais eles repetiam esse destaque que o Boto tinha no mundo. Então, esse é um dos pontos que eu pretendo comentar. Uma outra estratégia que ele usava eram as obras inventadas, que também vinham nas suas apresentações de livros, e que a grande mídia, a imprensa, ela repetiu essas várias obras inventadas. Essas obras inventadas elas se dividem em obras que nunca existiram mesmo, que ele inventou alguns títulos aleatórios ao longo da carreira, e também essas obras inventadas também se referem às várias traduções da sua obra para línguas que não tinha ainda uma tradução do português. Por exemplo, ele falou que tinha obras em russo, em italiano, em inglês, em espanhol, e para vários outros países e línguas que não tinham ainda até então essa tradução. E também um outro ponto dessas estratégias que eu pretendo comentar é o cosmopolitismo e o impacto mundial que o Boto ele inventava para si. O Boto, quando ele inventava as traduções, ele também trazia a ideia de que ele era muito respeitado na Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Itália. Ou seja, ele mostrava que ele era um escritor muito viajado, que ele visitou quase todos os países do mundo. Ele inventou também que a sua obra era muito apreciada em vários países. E até então, o que se sabia é que a sua obra ela só foi traduzida até o momento em que ele esteve vivo só para duas línguas. O
um livro infantil dele saiu na Irlanda e, e em 1948 saiu a tradução de canções para o inglês, mas numa edição de autor que teve um pequeno impacto. Somente em 2010 que houve uma edição de fato em inglês para o grande público. Mas, enfim, o Boto ele utilizou isso em vida como uma forma de consagração para mostrar que ele era um escritor de grande impacto mundial. Então, aqui eu fiz uma seleção de alguns trechos de algumas entrevistas que ele deu. O primeiro aqui deles é um comentário que veio na edição de canções de 1956, que é um suposto comentário da Virginia Woolf sobre a sua leitura de canções. Aqui o mais interessante é que a Virginia Woolf ela faleceu em 1941 e Canções só foi publicado em 1948. Isso dá uma mostra para a gente perceber como que essas invenções que ele fazia eram extremamente criativas e descabidas e muitas vezes inverossímeis. É um ponto interessante de pensar que quase sempre essas citações a grandes autores, a grandes escritores, elas foram realizadas em momentos posteriores à morte desses escritores. Então aqui a gente vê assombroso predestinado de artista de toda a imensidão não atingida. Este é Antônio Boto, do livro Canções, traduzidos para o inglês por Fernando Pessoa. Com mais tempo vagar, volta a falar desta obra no suplemento literário do Times. Aqui é interessante a gente pensar como que era impossível a Virginia Woolf ela fazer um comentário de um livro que só foi sair em inglês 7 anos após a morte dela, mas que essa informação, esses elogios à sua carreira foram repetidas inúmeras vezes em inúmeras entrevistas, sejam dadas pelo próprio Boto, fossem comentadas pelos jornalistas. Então, de uma certa forma, essa inventividade, essa invenção sobre fatos, sobre dados que o Boto ele criava para si, eram fortemente compartilhadas pela imprensa, apenas confirmando essa consagração que o Boto ele queria para si. Um outro comentário aqui saiu no Diário da Noite, em 1947, e é um comentário sobre uma suposta relação que o Boto tinha com Garcia Lorca, que tinha falecido em 36, mas que o Boto inventava que tinha sido amigo íntimo dele. O curioso também aqui é que não tem conhecimento sobre essa correspondência entre Boto e Garcia Lorca. O Boto ele apenas enviou um livro em 1923, o Canções, ao Lorca, só que não se tem conhecimento que o Lorca tenha se correspondido com o Boto. Mas, de uma certa forma, o Boto criou essa forte relação entre eles, de amizade mesmo, como nós vemos aqui em uma entrevista que o Boto deu ao jornal, como para comentar sobre uma conferência que ele iria realizar alguns dias ali depois ali daquela entrevista, que acabou ela não acontecendo, mas que, de certa forma, o Boto ele trouxe em destaque essa suposta relação, como nós podemos ver aqui. O meu grande querido Garcia Lorca. Tenho dele 200 cartas que são 200 primores. Foi um amigo muito amado, um quase irmão. Farei luz sobre muitos aspectos desconhecidos de sua vida e da sua morte. Vários aspectos até aqui desconhecidos da vida e da morte do grande poeta espanhol. Esse ponto ele também é curioso por isso, né, por mostrar que supostamente houve essa troca de 200 cartas entre eles, de uma amizade que nunca existiu. O interessante também, e para comentar essas obras inventadas, o Boto, ele por muitas vezes falou que ia fazer um livro sobre essas cartas que os dois trocaram, só que não há nenhum indício de que essas cartas existiram de fato. Então, esses dois comentários que eu trouxe foram amplamente comentados pela imprensa de uma certa forma. A gente pode perceber também que esses comentários são inúmeros, mas que também havia comentários, anedotas, charges, piadas sobre esse caráter inventivo do Boto,
O Boto também, ainda em vida, ele foi muitas vezes acusado de mentiroso e muitas vezes esses comentários também circularam na imprensa. Mas isso não fez com que o Boto ele parasse de continuar a inventar essas histórias, porque afinal de contas era um traço de sua personalidade e de sua invenção enquanto eu escritor. É, para poder pensar essa questão, eu trago o aporte teórico da Arfuc sobre o espaço biográfico, porque o Boto ele não escreveu de fato uma biografia, uma autobiografia para comentar sua vida, mas ele traçou essa sua autobiografia, seja com aspectos reais ou inventados, na grande imprensa. Então, são várias entrevistas, perfis e outros gêneros, onde o Boto ele confirmou essa sua veia inventiva, essa sua capacidade de criar para si uma biografia, uma trajetória que, que ainda confunde os pesquisadores em pensar se aqueles dados, se aqueles fatos são reais ou se são fictícios. E é sobre isso que eu almejo conversar com vocês entre os dias 4 e 5 de novembro. Então, eu espero que vocês venham prestigiar minha fala e também a dos outros pesquisadores que vão se apresentar nesse grande colóquio. Então, é isso. Eu agradeço a chance de estar aqui falando isso para vocês. Então, eu espero vê-los em minha apresentação. Tchau, tchau e até a próxima.